Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Essa aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula passada que foi sobre radiciação. Hoje vamos falar sobre simplificação de radicais. Então, para facilitar o trabalho com radicais, é conveniente transformá-los por meio das propriedades estudadas na aula passada, na forma mais simples possível. Exemplo. Para simplificar o radical raiz cúbica de 16, decompomos o radicando em fatores primos. Então está aqui, 16 decomposto em fatores primos. Vocês sabem que um número ou ele é primo, ou ele pode ser um produto de números primos. No caso aqui o 16 não é primo, mas ele é o produto de números primos. 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Tá certo? Que resulta então que é 2 elevado à quarta. Está aqui. Agora, colocando isso no radical, está aqui, raiz cúbica de 2 à quarta. Usando propriedades de potência, nós podemos separar essas duas aqui em duas potências, certo? E podemos eliminar esse, Podemos separar também o radical, em dois radicais, e esse aqui elimina. Então, é 2 raiz de 2. Para simplificar o radical de raiz quadrada de 160, decompomos o radicando em fatores primos. Vamos lá. Então, de novo. Decompondo 160 em fatores primos, nós temos que 2 à quinta vezes 5. Tá certo? Logo, a raiz quadrada de 160 é a raiz quadrada de 2 elevado à quinta vezes 5. Esse aqui também a gente pode fazer ele fatores, 2 à quarta vezes 2 ao quadrado. Separando agora as raízes, podemos então dizer que é 2 à quarta, ou 2 ao quadrado, vezes 10, que é a raiz quarta de 10. Agora vimos simplificações, agora vamos ver a operação com radical. Nesse caso aqui vai ser o radicais de mesmo índice e de mesmo radicando. Para operar com radicais, aplicamos suas propriedades e as propriedades operatórias de adição e multiplicação de números reais. Então vamos ver aqui, Vejam que aqui, tem o mesmo radicando e o mesmo índice. Mesmo radicando, mesmo índice. Só modifica assim os coeficientes aqui da frente. Então eu posso botar esse radical aqui em evidência e somar os coeficientes. Tá certo? Então aqui, 4, 6, 10, raiz de 2. Na subtração é a mesma coisa, só vai mudar o quê? O sinal aqui, que é mais, aqui é menos. Então, é 6 menos 3, 3, raiz de 2. Tá aí. Agora, é o produto. Produto. Aqui o radicando é uma potência de A, e aqui também é uma potência de A, tá certo? O índice é o mesmo, e tenho dois coeficientes aqui na frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os coeficientes, tá certo? E depois a gente vai multiplicar o radicando. E aí nós vamos ter o quê? Soma de produto de potência, eu somo o quê? Os expoentes, tá certo? Está aqui, Exemplo, então é 4 vezes 6, 24. 2 raiz de a quarta, 2 à quarta, Raiz quinta de 2 à quarta, que é 16. A divisão é a mesma coisa. Aqui, em vez de multiplicar, eu vou dividir. E aqui, em vez de somar, eu vou subtrair. Está aqui, tá certo? Exemplo, então. 12 por 4 é 3. 25 dividido por 5 é 5. Volta. Então, deu 3 a raiz cúbica de 5. Próximo. Agora, de mesmo radicando. Tem o mesmo radicando, ou seja, o número ali dentro. Potência de A, potência de A. Mas o índice é diferente. Tá? Então, agora, como é que a gente vai fazer? Isso aqui vai ser o produto. O índice vai ser o produto dos índices. M vezes N. E o expoente de A vai ser M vezes Q mais N vezes Q. Está aqui. Tá certo? Então, o exemplo, Então, é 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes 3, 9.
E a divisão também é a mesma coisa, só que aqui o sinal vai ser negativo. E agora, o assunto racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador irracional algébrico. Então, veja só, um racional algébrico, tá? Nós aprendemos os outros, os transcendentes. Nós vamos falar dos irracionais algébricos, aquelas raízes de uma fração, é tornar a fração em uma fração equivalente com denominador racional. Então, nós vamos tirar um denominador irracional algébrico e vamos colocar um racional. O processo empregado para essa racionalização garante que a fração não sofre alteração em seu valor inicial. Então, vamos ver um exemplo aqui. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Ela é equivalente à raiz quadrada de 2 sobre 2. Se você pegar a calculadora e dividir 1 pela raiz de 2, você vai achar o mesmo resultado que dividindo raiz de 2 por 2. Tá ok? Observemos que fizemos a racionalização do denominador e não da fração. A fração continua sendo uma fração irracional. Tanto essa aqui quanto essa equivalente são frações irracionais. Tá? Então, a gente não muda a natureza da fração, mas sim o denominador dela, que aqui era uma raiz, ou seja, um denominador irracional, e aqui temos o número 2, que é racional. Tá ok? Fator racionalizante. Então, o fator racionalizante, ele retira a raiz do denominador. Então, usando o fator racionalizante, eu posso tirar essa raiz aqui do denominador. Foi o que aconteceu aqui. Então, o fator racionalizador que eu usei para tirar essa raiz foi a própria raiz de 2. Por quê? Porque aqui é raiz quadrada, né? É o 2. Então, se eu tiver um outro 2 multiplicando esse aqui, que é a soma dos coeficientes aqui dos expoentes, a soma dos expoentes de 2 eu vou anular. Então, é exatamente a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, 2 é positivo, posso cancelar a raiz com esse expoente 2 aqui. E aí sobra apenas o 2, foi o que aconteceu aqui. E esse raiz de 2 apareceu em cima, por quê? Porque eu vou multiplicar em cima e embaixo, ou seja, vai ser raiz de 2 sobre raiz de 2. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Isso quer dizer que eu não multipliquei por nada, multipliquei por 1, tá certo? Raiz de 2 sobre raiz de 2 resulta em 1. E aí eu multipliquei isso tudo por 1, tá? Porém, um 1 adaptado aqui, né? Que é a raiz de 2 sobre raiz de 2, é conveniente, né? O outro aqui, ó. O fator racionalizador de raiz cúbica de 2 não é a raiz cúbica de 2, é a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, porque eu preciso somar esse 2 com esse 1zinho que está aqui em cima para dar 3 e conseguir tirar. E aí eu multiplico, então, raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima e embaixo, que estarei multiplicando por 1, e vou conseguir tirar esse raiz cúbica de 2 aqui de baixo. A gente vai ver mais adiante. Agora, esse fator racionalizante aqui, ó, é a raiz de 2 menos 1. Tá certo? Raiz de 2 menos 1. Por quê? Quando eu multiplicar esses dois aqui, eu vou conseguir tirar a raiz, porque vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai sobrar o 2, certo? Menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui é o quê? A diferença dos quadrados, né? É a soma pela diferença. E ainda tem mais esse aqui, ó, raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 3. O fator racionalizante é raiz cúbica de 2 ao quadrado menos raiz cúbica de 2 vezes 3 mais a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Esse aqui parece aquele A mais B ao quadrado, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mas aqui não tem coeficiente 2, tá? Primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Racionalização de denominadores. Tipo 1. Vamos ver o tipo 1. É aquele 1 sobre raiz de 2, né? Então, qualquer número em cima sobre qualquer raiz quadrada de qualquer número aqui embaixo, certo? Nós vamos multiplicar por 1, tá vendo aqui, ó? Raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de A é 1. Porém, quando eu multiplico, não por 1, mas sim por raiz de A sobre raiz de A, eu consigo tirar esse denominador de baixo. E aí, consigo o quê? Uma raiz em cima, né? Então, esse aqui é o tipo 1. Ainda no tipo 1, raiz cúbica. Então, nós vimos lá, né? Que eu multiplico não pela raiz cúbica de A, mas sim pela raiz cúbica de A ao quadrado. E aqui, de novo, eu estou multiplicando por 1, tá certo? E aí, quando eu fizer a raiz cúbica de A vezes A ao quadrado, eu vou ter A ao cubo, que eu posso cancelar cubo com cubo. Sobra esse.
Outro aqui, b sobre raiz cúbica de a ao quadrado. Agora sim eu vou multiplicar por raiz cúbica de a. Por quê? Eu preciso somar os expoentes, tá certo? Sempre somar os expoentes para poder dar igual a raiz. E aí eu cancelo, tá certo? Aqui, b sobre a raiz sétima de a ao quadrado. Então eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de quê? Da raiz sétima de a quinta, porque 5 mais 2, 7. Está aqui. E aí eu consigo cancelar esse de baixo. Está aqui, ó. Certo? Agora aqui, a mais 1. A mais 1. Está dentro da raiz. Então esse a mais 1 funciona como fosse um número só, tá? Um único número. E aí eu vou multiplicar por ele mesmo. E aí eu vou conseguir tirar a raiz de a mais 1. Está aqui. Tá certo? Então isso tudo aqui funciona como se fosse um único número. Por exemplo, se fosse 3. 3 mais 1, 4. Então é o 4 que eu estou aqui. Tá certo? Então funciona tudo como se fosse um único número. Tá? Então esse é o tipo 1, hein? Aqui, ó. A raiz quinta de a mais 2 ao quadrado. Então esse aqui funciona como esse. Ó. Eu vou precisar o quê? De um 3. Está aqui, ó, o 3. A mais 2 funciona como se fosse um único número. 3, por exemplo, fosse o 5. 5 mais 2, 7. É o número 7 que está aqui dentro. Então ele funciona como se fosse um único número. Tá certo? E aí, como eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número, multipliquei por 1. Porém, um 1 adaptado, né? Para que eu possa tirar a raiz de baixo aqui. Generalizando. Então vamos ver como é que isso ficava algebricamente, né? Então está aqui. B sobre a raiz enésima de a elevado a p. Se o p, agora presta atenção, se o p é menor que n, aí eu vou ter que um p mais q é igual a n, tá certo? Então eu preciso somar um q ao p para resultar no n, é isso? Então aqui, ó, aí simbolizando, né? Então vou multiplicar por 1, só que um adaptado é quem? É a raiz enésima de a elevado a q, porque eu preciso do q para somar com p e dar n. Então multiplico em cima e embaixo. E aqui, quando eu fizer P mais Q é N, aí eu posso cancelar essa raiz. Então, ficou só A. Então, algebricamente, é B vezes a raiz enésima de A elevado a Q sobre A, em que Q é quem? N menos P, né? N menos P. O Q é N menos P. Tá ok? Continuando. Agora um exemplo, né? A 7 sobre a quinta raiz de 2 elevado à terceira. Então, eu preciso do quê? De um 2, né? Para somar aqui um expoente 2. Então, está aqui, ó, expoente 2, certo? 3 é menor que 5, então eu posso fazer 3 mais 2, é o 2 que eu preciso. E aí sobra que é a sétima raiz, 7 vezes a quinta raiz de 4 sobre 2, que é o 2 ao quadrado aqui que eu usei. Então, agora vamos ver o tipo 2. Ó. Tipo 2. Se você observar, agora o meu P é maior que N. Se o P é maior que N, então eu tenho que usar outra estratégia. A estratégia aqui, ó, é separar, né, esse 3 aqui em parcelas que apareçam o 2, que é o meu N. 2 mais 1. E aí eu posso fazer como potências e separar em radicais. Certo? Esse radical aqui some, sobra só o A. E aqui, ó, nós temos o tipo 1. Então, é fácil operar, é só multiplicar em cima e embaixo com alguém que vai cancelar aqui. Então, elevado a 1, eu preciso de A elevado a 1 para dar o quadrado, tá certo? E aí sobra esse aqui, ó. Então, tirei o meu radical, certo? Raiz quadrada de A ao cubo aqui embaixo, sobrou apenas o meu raiz A ao quadrado embaixo, tá certo? Outro aqui, ó. B, raiz cúbica de A a 7. Então, esse 7 é maior que 3. Então, eu vou ter que achar parcelas que apareçam o 3. 3 mais 3. Poderia ser 2 vezes 3 mais 1, tá? Não tem problema algum. Vai dar certo no final também. E aí, separa. Ó. Sobrou 2, exatamente. 2 vezes 3, vai cortar 3 com 3, vai sobrar o 2. E, de novo, aqui eu tenho o tipo 1. Se eu tenho o tipo 1, eu sei operar, certo? Vou multiplicar em cima e embaixo por um fator que elimine esse cubo aqui, ó, essa raiz cúbica. Então, vou precisar aparecer o cubo aqui. Para aparecer o cubo, tem que multiplicar A por A ao quadrado. Então, raiz cúbica de A ao quadrado, raiz cúbica de A ao quadrado. Então, ó, A ao cubo. Eliminei esse raiz cúbica de A a 7. Ficou A ao cubo. Esse aqui. B sobre a quinta raiz de A a 17.
Então, vou ter que fazer esse 17 virar parcelas que aparece o 5. 5 mais 5 mais 5 podia ser 3 vezes 5 mais 2 também, não tem problema algum. Que aí eu transformo em potência, potência em radicais separados, separo os radicais, e aí eu consigo eliminar, né? Então ficou A ao cubo aqui, ó. E de novo aqui eu tenho tipo 1. Se eu tenho tipo 1, se eu operar, para que esse 2 aqui elimine com 5, precisa de 3. Então eu vou multiplicar por A ao cubo. Quinta raiz de A ao cubo em cima e embaixo. Tá certo? E aí eliminei, ó. Era a quinta de A17, ficou A quarta embaixo. Tá certo? Generalizando também, vamos generalizar. Vamos botar sob forma algébrica. Aqui, ó. B sobre a enésima raiz de A elevado a P. Em que N é menor que P. Então, P vai ser o quê? Q vezes N mais R. Igual aqui, ó. 3 vezes 5 mais 2. Tá certo? E aí eu consigo separar, né? E eliminar o radical daqui. Fica só A aqui. E aí aqui fica de novo sendo o primeiro processo lá. O primeiro tipo. Que o R aqui eu preciso somar alguém a ele para dar N. Então eu vou somar o S. Tá certo? Então multiplicando a raiz enésima de A elevado a S em cima e embaixo. Quando eu fizer o produto aqui, ó, interno aqui, R mais S, vai dar N. E aí eu posso cancelar. Então eu tirei a raiz enésima de A elevado a P e sobrou A elevado a Q mais 1. Tá certo? Um exemplo aqui, ó. 9 sobre a raiz cúbica de 2 elevado a oitava. 8. Ah, tá. Esqueci de botar, né? Que o 3 é menor que o 8. 3 é menor que o 8. Então, 8 é igual a 2 vezes 3 mais 2. 3, 6 mais 2, 8. Que aí eu posso botar como expoente. Expoente dividir, né? Em dois radicais. Elimino esse 3 com esse 3, sobra 2 ao quadrado. Certo? E aí, de novo, eu tenho o primeiro tipo aqui. Certo? Eu preciso de somar alguém ao 2 para dar 3. Vai ser o 1. Então, em cima e embaixo para a raiz cúbica de 2. E aí eu eliminei, ó, era 3 raiz de 2 à oitava, ficou apenas 2 ao cubo, que é 8, certo? Dúvidas até aí? Vamos lá. Terceiro tipo. Então agora, ó, parece o primeiro tipo, porém apareceu um número aqui, ó, esse menos C. Tá certo? Lá no início nós vimos esse tipo aqui. Então, vou multiplicar ele pelo conjugado dele. Ó. É a raiz quadrada de A menos C, vai ser a raiz quadrada de A mais C. Em cima e embaixo, estou multiplicando por 1. Tá certo? E com isso eu vou ter o quê? Ó? O produto da diferença pela soma, ou soma pela diferença. Que eu sei que dá o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Está aqui. Ó. Então, o quadrado da raiz quadrada é o próprio A, desde que o A não seja negativo, né, gente? Menos C ao quadrado, que é o segundo ao quadrado, tá certo? E em cima ficou o meu raiz de A mais C, que era o meu termo racionalizador, né? E que nós usamos foi exatamente isso aqui, ó. A mais B, tá aqui, ó. A, na verdade, A menos C, né? A menos B, vezes A mais B, que torna da diferença de quadrados, né? A diferença de quadrado é A mais B vezes A menos B. Aqui só apareceu diferente um A ao quadrado, mas é a mesma coisa. Vou usar exatamente esse aqui mesmo, tá? Só que ali, ó, eu tenho A mais B. Então, eu tenho que achar um A menos B. Então, vai ser quem? A raiz quadrada de A ao quadrado menos C, em cima e embaixo, para multiplicar por 1, certo? E aqui eu vou ter o quadrado do primeiro, que é a raiz quadrada ao quadrado, né? Vai dar 2 ao quadrado, e menos o quadrado do segundo. Não mudou nada. Vocês vejam que o expoente aqui não muda nada, tá? De novo aqui, ó, o A ao cubo. Também não muda nada, tá? É o mesmo tipo. Então, vou usar exatamente isso aqui de novo. O A aqui é a raiz quadrada de A ao cubo. É o meu A. E o meu B aqui é o C. Então, eu preciso achar um A menos B, que é quem? A raiz quadrada de A ao cubo menos C. Multiplicando isso aqui, ó, já cai direto nesse aqui. A ao cubo por quê? Porque eliminou a raiz quadrada com aquele quadrado, tá? E o menos C ao quadrado.
De novo, uma mais à frente, a elevado a 15. Então eu tenho mais, isso aqui podia ser menos, tá? Menos ou mais, não importa. Eu vou pegar o conjugado dele sempre. Tá vendo? De novo aqui, ó. Eu eliminei a raiz quadrada, ficou A15 menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá certo? Generalizando. Então eu tenho B sobre A elevado a P menos C. Não muda nada, tá vendo? O P aqui, ó, é esse elevado a 1, elevado a 2, a 3, a 15, a qualquer outro, tá certo? Mais C. Vai ser sempre A elevado a P, se aqui for a raiz quadrada, vai cancelar, menos C ao quadrado. E aqui A elevado a P mais C. Exemplo de novo, né? Agora totalmente numérico. 3 sobre a raiz quadrada de 3 à quinta menos 4. Então vai ser a raiz quadrada de 3 à quinta mais 4. Que vai dar 3 à quinta, porque eliminou a raiz, menos 4 ao quadrado. 3 à quinta menos 4 ao quadrado, 227. Tá certo? Aqui fez a distributiva. 3 vezes a raiz de 3 à quinta mais 4. 3 vezes 4, 12. Quarto tipo. Então agora o quarto tipo é B sobre a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de C. Aí vocês vejam que também não muda muito não. Ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Tá? Então se é menos, eu vou multiplicar por ele mesmo mais. E eu encontro então aqui, ó, só a diferença é que agora os quadrados vão eliminar. Né? Então isso aqui continua sendo aquele, a diferença dos quadrados, né? E aí vai cortar com as raízes, ó. Ok? Mesma coisa para esse, com um número elevado a um expoente, né? Diferente de 2, é a mesma coisa, vai cortar as raízes. E aí generalizando, né? Generalizando, o que vai acontecer? A gente observa que sempre embaixo vai ser negativo, tá? Porque é o quadrado, é a diferença de potências, tá? Diferença de potências. E em cima não, em cima inverte. Se aqui é positivo, ele vai ser negativo. Se fosse negativo, ele seria positivo. Ok? Exemplo aqui, ó. Então é a raiz quadrada de 3 elevado a quarta mais a raiz quadrada de 5 elevado a terceira. Então vai ser por menos isso, a diferença deles. E aí no final eu vou apenas eliminar os meus radicais, certo? E vai sobrar 4 vezes a raiz quadrada de 3 à quarta menos a raiz quadrada de 5 à terceira sobre 3 à quarta menos 5 à terceira. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Então, esses 4 tipos, tá? Por hoje. E até a próxima aula, que vai ser uma aula de exercício.